Fala, primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo, ok? Nesse novo ano letivo de 2021, eu, professor Paulo, vou estar trabalhando com vocês, vou estar ajudando vocês, vou estar carregando o máximo de conhecimento para que vocês absorvam, tá? Eu vou mediar o conhecimento da geografia para o que vocês percebem no dia a dia, tá? Vamos falar um pouquinho das correntes do pensamento geográfico, falar de determinismo geográfico, possibilismo, saber que determinismo era quando o homem vivia de acordo com o meio ambiente, o que o meio ambiente favorecia a eles, tá? Falar do possibilismo, quando o homem começa a mudar o espaço, muda o território, muda a região, e aí a gente começa a falar que ele transformando aquela região, ele está possibilitando uma condição de vida para ele, tá? Vamos entender um pouquinho do que é a geopolítica hoje, né? Muito importante entender os conceitos de geopolítica, porque hoje, mais do que nunca, precisamos dos conceitos de diplomacia. E a geografia e a geopolítica é uma ciência que vai fazer com que nós possamos melhorar o convívio entre as pessoas, entre os países, entre os grupos, aqueles grupos radicais. Então, a criação da ONU foi muito importante nesse período, tá? Vamos reconhecer as 5 categorias de análise da geografia. Muito importante saber o que é paisagem, saber o que é território, saber o que é lugar, espaço natural ou espaço geográfico, né? E o meio geográfico também, tá ok? Vamos aprender isso, pois é super importante ter noção dessa geopolítica, o que é paisagem, quando é que eu posso usar o termo território, quando é que eu posso usar o termo meio natural. Então a gente vai aprender que a geografia teve alguns pioneiros, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, lá no período de 1870, quando a geografia nasce como ciência, tá ok? Isso é muito importante para a gente, que a geografia ela passou a se destacar lá na antiguidade, com as civilizações egípcias, com a civilização chinesa, fenícia, a civilização da Mesopotâmia, né? Eles começaram a criar métodos para que eles pudessem se apropriar do que o território oferecia, do que aquela nova região oferecia a eles, tá bom? E aí a gente vai aprender que é a partir da cartografia que a geografia vai nascer, né? Então como é que nascem os primeiros mapas, né? No nosso bate-papo amanhã nós vamos falar sobre isso. Muito importante a gente entender que esses mapas foram uma afirmação de que eu poderia dominar aquele território, né? O homem sempre passou a dominar o território, apropriar dos recursos que ele oferece e aí melhorar a qualidade de vida, né? Que o grande objetivo da geografia como ciência é fazer com que o homem entenda o que está sendo oferecido para ele, qual é a possibilidade, né? Se eu moro numa região fria, se eu moro numa região quente, né? A gente vai falar isso no determinismo geográfico, né? Que os europeus, por viverem em médias e altas latitudes, falava que quem morava em baixas latitudes, ou melhor, próximo à linha do Equador, né? Vamos relembrar esses conceitos, eram preguiçosos. Olha que frase ruim de se escutar, né? Então, vamos ver que o meio ambiente, desenvolver a sociedade faz parte do meio ambiente, né? Nunca foi tão importante a gente pensar nisso, tá? Definir padrões, comportamentos culturais, tá? Principalmente de regiões tropicais, regiões temperadas, regiões de altas latitudes, né? O possibilismo colocando o homem como ele o grande dilapidador dos recursos naturais, ele podendo mudar o seu destino, não ser determinado pelo que o território oferece, né? Aí a gente vai estudar a teoria do espaço vital de Hatzel, né? Hatzel era um alemão, ele fez com que quanto mais a gente conhecesse o território com grandes recursos, eu poderia me apropriar dele, né? Foi com esse pensamento que Hitler foi lá invadir vários lugares, tá? Vamos ver um pouquinho disso no nosso bate-papo de amanhã. A gente vai conseguir se conhecer, a gente vai conseguir espero que a gente crie uma amizade, crie um companheirismo, porque a gente tem aí um ano
muito intenso pela frente, com muita dificuldade, mas que eu tô aqui pronto para poder ajudar vocês, tá bom, gente? Contem comigo, porque eu também vou estar contando com vocês, porque é uma parceria, tá bom? Professor Paulo, contem comigo, estarei contando com vocês para que nossos encontros sejam os melhores possíveis, que a gente possa dar uma gargalhada, que a gente possa brincar, que a gente possa estudar, principalmente para a hora das nossas avaliações. E lembrando, o foco do ensino médio é fazer com que vocês passem bem no vestibular e passem bem no Enem, tá ok? Até daqui a pouco, galera.